Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, mais uma vez um vídeo. Hoje ia ser um podcast, mas o interlocutor não conseguiu, então eu falei, olha, não quero deixar o pessoal sem esse conteúdo, quero falar com vocês um tema importante hoje que é o seguinte, como fazer um bom marketing, como ter melhores resultados com marketing e vendas, mesmo num ano difícil. No ano que agora a gente está chegando, batendo as portas da Copa do Mundo, daqui a pouquinho tem eleição e mais um monte de coisa, né? Um monte de feriado, etc. Então, o que a gente pode fazer quando está difícil, quando o resultado não está vindo, quando a gente está com dificuldade? Basicamente, eu quero trazer para vocês um pouco do que a gente está fazendo aqui na nossa operação e trazer alguns conceitos que eu acho que são bons vocês refletirem, beleza? Então, é isso aí, vamos começar, tá? Primeira coisa é o seguinte, quando a gente está num ano mais difícil, você tem que entender o seguinte, várias pessoas que iam fechar com você, elas vão dar desculpa. Ah, depois da Copa, ah, por causa da guerra, ah, por causa do dólar, ah, por causa da eleição. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter mais lead no funil. Então pense que sua taxa de conversão era, sei lá, 20% de quem você fazia uma reunião, de quem você fazia uma visita, de quem você tinha uma consulta. Essa taxa de conversão tende a diminuir um pouquinho. Então você tem que ter mais volume sendo executado. Então essa é a primeira coisa. Então é um momento para você pensar em como é que você barateia o seu custo do lead, testando mais criativos, como é que você faz mais produção de conteúdo para você ter mais lead orgânico, como que você aumenta a sua taxa de prospecção. Então se você faz prospecção via e-mail, faça também via WhatsApp, né? Faça também via Instagram, faça também via LinkedIn, né? Faça via telefone. Então é um momento de que assim, é hora de dobrar a aposta, né? Digamos assim. Então essa é a primeira coisa. A segunda, mais do que nunca é necessário você entender as métricas do seu funil. Quantos leads por mês você tem, quantos você envia proposta, você consegue conversar, né? Ou quantas reuniões são agendadas, quantas reuniões são realizadas, qual é a sua taxa de conversão, qual é o seu ticket médio. Então, por exemplo, você fez 10 vendas de 1.000, seu ticket médio, exemplo, né? Então, você teve 10 mil com 10 vendas, seu ticket médio é 1.000. Então, mais do que nunca, existe essa necessidade de você saber as métricas de cada etapa do seu funil. Por quê? Porque algumas delas vão começar a ficar um pouco mais instáveis. E aí, se você não tem essa ideia, você só consegue ver assim, tá meio ruim, tá meio lento, mas peraí, o que está acontecendo? Vou te dar um exemplo. A gente fez um movimento aqui, a gente chegou a investir 2, 3 meses atrás mais de 140 mil reais em tráfego aqui para nossa agência. E deu certo, a gente teve um ROAS positivo, né, mais de 400k e tal. Só que o que acontece? Eu percebi, cara, será que eu poderia investir menos e ter um resultado parecido? Aí eu fiz o teste. No mês seguinte, a gente investiu 90 e teve 370, por exemplo. Muito parecido no resultado do mês anterior, com muito menos investimento. Aí a gente fez de novo esse movimento. Então investiu 60 e pouco, 70 e também teve um resultado interessante. Naturalmente caiu um pouco, mas o que a gente percebeu? Cara, tem alguns criativos que eu consegui baratear o meu custo por reunião marcada. O que eu fiz com esses criativos que batearam meu custo por reunião marcada? Eu mantive eles no ar e eu fiz o seguinte, eu criei uma outra proposta para esse público. Então aí que tá, chega a hora de você ter upsell, downsell, cross-sell. Como assim? Cara, vamos supor que a sua oferta principal é uma consultoria de 15 mil reais. Beleza. Mas é importante você ter o seguinte, cara, se o cara tem possibilidade de fechar mais coisas, o que eu posso oferecer para ele? Isso, mais isso, mais isso? Aí deixa isso numa proposta já pré-montada para você apresentar para esse lead, caso você fique na frente dele. Ou, vice-versa, se chega um lead um pouquinho menos qualificado, você... E aí, cara, beleza? Então, assim, se chega um lead com uma qualificação um pouco menor, o que você faz? Você tem uma proposta mais barata para ele, ou com parcelamento mais longo, ou com menos entregados. Então, aqui a gente fez isso. A gente pegou todos os serviços que a gente tem e a gente criou proposta para cada coisa. Então, eu tenho um contrato de 4 meses, um contrato de 6 meses, um contrato de 1 ano, que aí melhora o valor, mas aí um contrato com parcelamento X, com parcelamento Y, com entregável N, com entregável Z, enfim. Então, geralmente você tem o quê? Uma ou duas ofertas principais, desenha mais. Tanto desenhe mais para quem já é seu cliente. Olha, geralmente o cara que comprou isso aqui, o que faria sentido de comprar? Essa outra coisa. Então desenha um processo também. Olha, o cara que entrou, a cada tanto tempo eu vou oferecer tal coisa. Seja uma estratégia de eu dar um desconto para ele me indicar, seja um outro produto ou serviço que ele pode fazer, seja um combo, seja uma renovação num prazo mais estendido, com uma vantagem financeira, com um entregável a mais, né? E a gente fez muito isso também. A gente pegou vários clientes que eles iam renovar, a gente antecipou a renovação com um entregável extra, e aí antecipou a renovação e isso melhorou o resultado do mês. Então, veja, é hora de ser criativo, entende? É hora de você pensar em combos, em kits, em promoções, né? É hora de você pensar em funis, né? Será que o seu funil está inteligente? Por exemplo, a gente tinha um funil que durante 3, 4 anos funcionou muito, que é o funil de anúncio, dos nossos anúncios do Meta vinham para o WhatsApp de um excelente SDR. E de repente a gente mudou o funil. Cara, vamos fazer um formulário
de qualificação, não aquele nativo do Meta, mas um formulário que a pessoa preenche uma coisa, aí dá ok, aí vem a outra página, preenche, aí dá ok, e aí sim vai. E depois uma página de agendamento automático, e deu muito certo pra gente, e aí começou a dar muito certo para os clientes, e a gente começou a fazer isso. Então o que está funcionando muito nesse momento? Formulário de qualificação em etapas com a página de obrigado com agendamento automático, por exemplo, né? Isso para nossa operação e para vários clientes nossos tem funcionado muito bem quando você vende um ticket alto, né? Basicamente isso. Então, se você às vezes é médico, advogado, psicólogo, isso é questão de etapas no formulário com página de agendamento automático tem dado muito certo, tá? E aí você consegue até medir melhor, né? Quantos leads chegaram, quantos são qualificados, quantos marcaram reunião, quantos não marcaram, quantos compareceram, quantos não, enfim. Mas tudo isso aqui eu estou dando exemplos para vocês entenderem qual que é o princípio. O princípio é esse, né? Se está com uma dificuldade maior, se é um momento mais delicado, cara, sua taxa de conversão vai ficar zoada, então você tem que ter mais lead no funil. Volume de reunião marcada vai ficar mais difícil, então tem que ter mais lead no funil, tem que ter um bônus pro cara aí na reunião. Então, por exemplo, se está difícil de marcar a reunião, do cara comparecer, você coloca um bônus. Olha, na reunião, além de você conhecer tal coisa, você também leva um curso gratuito que a gente fez sobre tal coisa. Né? Ou você leva, sei lá, um e-book, não sei o quê. Então, você começa a oferecer coisas para a pessoa ir numa visita, numa reunião, numa consulta, numa call de vendas, enfim, seja qual for o seu funil, né? Para que você consiga ter um maior volume de reunião feito, sabe? Então, essa é a ideia, né? E aí, pequeno, beleza? Então, é isso aí. Então, é um pouco disso que eu queria trazer para vocês, tá? Basicamente isso. Então, assim, ser mais inteligente e olhar para o funil, né? Isso é uma coisa legal. Uma vez eu vi um rapaz falando, ele falou, não se utiliza tráfego antes de utilizar funil. Ou seja, às vezes você quer colocar várias coisas para o cara comprar no funil e isso diminui a sua conversão. Às vezes você acha que sempre funcionou de um jeito, eu faço anúncio levando para a página de vendas, esse é o melhor jeito. E aí você deixa de testar anúncio para formulário, ou você sempre fez campanha de WhatsApp e você deixa de testar campanha de formulário, ou você sempre fez LinkedIn, sempre fez Google e você deixa de testar o Meta. Então agora é o momento de você testar coisa nova. Porque a gente pensa assim, opa, tá difícil, então deixa eu acalmar, deixa eu dar uma segurada, deixa eu fazer só aquilo que eu já sei que funciona. Pelo contrário, se aquilo que você sabe que funciona tá mais fraco, é hora de você ter que reinventar a roda, assim, você tem que testar coisas novas pro seu funil, sabe? Então eu acho que isso é extremamente importante levar em consideração nesse momento, beleza? Eu acho que é um pouco disso que eu queria falar com vocês nesse sentido, né? Então você pensar em ofertas mais caras para quem numa reunião já demonstrou que quer fazer um pacote maior, você tem um plano, vamos supor que o seu plano é de 3 meses, você tem também um plano de 6 meses para oferecer e até de 1 ano. Muitas pessoas já fechariam um plano de 1 ano se você fizesse esse plano de 1 ano, né? Então você ter planos maiores, você ter mais ofertas, você ter às vezes parcelamentos melhores, ter outras coisas que dependendo da reunião da pessoa você pode oferecer, não se fixar só em uma oferta ou outra. Então é um pouco disso que eu acho que no momento mais difícil a gente tem que ficar atento, olhar o funil, olhar outras propostas que você pode desenvolver para esse público, né? Analisar bem as suas métricas e aumentar volume. Então se você faz 50 prospecções por dia, viabiliza fazer 100, viabiliza fazer 70, viabiliza fazer um monte antes ou depois de momentos de feriado que estão mais difíceis. Então, dá uma olhada, realmente seja criativo, pensa no que você pode fazer e essas são algumas estratégias. Aumentar volume, colocar outros canais de prospecção. Geralmente prospecção é muito barato de fazer. Para aqueles que não podem fazer prospecção, por exemplo, advogados, você não pode fazer prospecção fria. Então o que você faz? Você produz mais conteúdo e impulsiona conteúdo para você crescer novas audiências. Por exemplo, né, você pesquisa conteúdos que são trending, estão crescendo dentro do seu segmento. Então, cara, ou double down, dobra aposta na produção de conteúdo, ou na prospecção, no tráfego pago, cuidado em reduzir muita verba. A gente fez esse movimento, deu certo, mas a gente já está subindo de novo. Né? Foi o momento de que algumas pessoas do time de vendas estavam saindo de licença maternidade. Aí a gente fez esse movimento, testou o funil, ajeitou o funil, para melhorar nossas taxas de marcação, de comparecimento, etc. Agora nós vamos arregaçar e aumentar bastante o investimento. Então, assim, cuidado em ficar cagão. Eu acho que essa é a grande lição também de que, cara, você já é empreendedor, então seja empreendedor com coragem. Né? Então, assim, não fique cagão. Aquela história de que, vamos sempre, não posso contar com o ovo do S, da galinha, né? Do bumbum da galinha. Eu não posso, o que mais? Essas frases assim que geralmente faz o cara nunca crescer. Cara, se você não arrisca, se você não tem coragem, se você não for para cima, você vai diminuir. Você pode até quebrar porque é um ano bem mais desafiador. Então eu acho que a mensagem final seria: dobra a aposta, pense em outras ofertas que você pode fazer, pense em kits, pense em promoções, que não necessariamente é preço, mas às vezes combo, né?
se a pessoa leva mais de uma coisa, pense em promoções, pense em kit, pense em datas comemorativas, pense em outras propostas com parcelamento interessante, outros planos de pagamento que às vezes melhorem para o seu cliente. Troquem uma ideia com a IA. Uma coisa que eu fiz recentemente, eu joguei na IA um prompt que era mais ou menos assim, ó, vou até dar a ideia para vocês. O prompt, ele era assim, quer ver? Vou até puxar aqui para vocês, ó. Olha que interessante essa conversa que eu tive aqui com o Cloud, né? Que é o que uma das IAs que a gente mais usa aqui. Atue como um consultor sênior com mais de 20 anos de experiência. Vou descrever qual é o meu negócio e quero que você me faça 7 perguntas, uma de cada vez, para entender a fundo o meu negócio. No final, eu quero que você me entregue 3 pontos fortes que provavelmente ainda não enxergo sobre o meu negócio, 3 pontos cegos que estão me custando muito dinheiro e eu quero que você me dê uma ação para eu fazer nos próximos 30 dias que vai me gerar resultado financeiro. Aí o cara começa a me perguntar aqui, ó, qual que é o seu faturamento médio, quantos clientes ativos pagantes você tem, qual que é o ticket mensal por cliente, qual que é a margem de lucro mensal no bottom line, né, na linha final, qual que é a sua retirada mensal como sócio. Então são perguntas que vão fazendo você pensar. E às vezes se você não tem esses números na ponta da língua, cara, você está deixando dinheiro na mesa. Aí ele foi perguntando o seguinte, ele falou, cara, da sua composição de tantos clientes ativos, quantos pagam até tanto, quantos pagam de tanto a tanto, quantos pagam de tanto a tanto a tanto, né? Então ele foi dividindo os grupos de clientes que nós temos. E ele perguntou assim, tá, deixa eu entender sua estrutura de custos. Quanto que é com a equipe, quanto que é com o escritório, quanto que é imposto, quanto que é ferramenta, quanto que é investimento, quanto que é não sei o que, comissão. Aí ele já conseguiu entender, cara, meu ticket médio é tanto, tenho tantos clientes, faturamento é esse, retirada de sócio é essa, minha estrutura de custos é assim, o meu, né? Aí eu fui trazendo aqui para ele tudo isso aqui, batendo os números aqui para ele ter informação. Ele foi perguntando, cara, quantos leads você gera por mês? Quantos desses leads viram reunião? Quantas viram cliente fechado? Qual que é o seu custo de aquisição? Que nada mais é que você pegar o seu custo total com marketing e dividir pela quantidade de clientes que você tem. Né? Quantos clientes novos entram por mês? Né? Em média, isso é uma coisa muito legal, poucas empresas sabem, né? Quanto tempo o seu cliente fica pagando antes de cancelar? Né? Aí você tem que pegar todo mundo. Você vai ver, por exemplo, assim, cara, vamos supor que você tem 10 clientes. Desses 10 clientes, 2 ficam 3 meses, 4 ficam 6 meses e outros 4 ficam 1 ano. Então você soma 2 meses, 6 meses, 1 ano, você soma tudo e divide pela quantidade de clientes, você vai entender se o LTV é médio. Tecnicamente, o LTV é o quanto o cliente deixa com você ao longo do tempo vezes a margem de contribuição. Mas essa questão de margem de contribuição é mais complexa para a maioria dos negócios. Então, simplesmente se você soubesse o LTV, você já consegue ter uma ideia muito bacana sobre o seu retorno, né, do seu investimento. Porque, assim, no fim do dia, marketing é sobre equilibrar CAC e LTV. Ou seja, seu custo de aquisição, seu LTV, ou seja, quanto que você ganha com o cliente ao longo do tempo, tem que ser pelo menos 4 vezes acima, no mínimo 3 vezes acima do que você teve de custo para adquirir aquele cliente, né? Então, é um pouco dessa questão. Então, assim, o que eu estou querendo trazer para vocês? Olha que legal esse prompt que ele deu aqui, né? Que eu joguei para ele e ele começou a fazer um monte de pergunta, né? São essas que eu estou falando para vocês. Né? Qual que é o meu LTV médio? Aí ele falou, né? Aí ele falou assim, cara... aí ele começou a perguntar coisas específicas do meu negócio, né? Quanto tempo médio do cara fechar o contrato até o primeiro resultado, etc e tal. Enfim, aqueles caras que renovam, por que eles renovam? Aqueles caras que cancelam, por que eles cancelam, né? Então ele foi me perguntando umas coisas nesse sentido, né? O que eu ofereço no pacote, etc. Beleza. Mas qual que é a ideia, né? Aí uma coisa bacana, eu calculei o meu custo efetivo por cada entrega. Então se eu vendo aqui na empresa, por exemplo, um site, cara, quanto que em média custa para mim um site? Para eu saber, cara, até quanto que eu posso chegar, né? Então assim, o que eu quero que vocês entendam? No momento difícil, o caminho é a coragem. Existe um trechinho de uma poesia, não lembro agora de quem, mas o autor dizia mais ou menos assim, quando o personagem cai no último patamar da desventura, o derradeiro recurso que lhe resta é a coragem. É mais ou menos assim, né? Ou seja, cara, quando você cai na desventura, portanto, puxa, as contas não estão fechando, o custo está muito caro, ninguém quer saber de fechar comigo porque está na Copa, ninguém quer saber por causa da eleição, mais a guerra e não sei o que. Cara, não é hora de você se acovardar, não é hora de você se abaixar, é hora de você ser corajoso, mas, obviamente, de forma inteligente. Cuidado com a palavra prudência, porque quase sempre a prudência é covardia disfarçada de prudência.
Agora, é muito difícil alguém que realmente é prudente, porque é uma linha tênue, muito difícil. Né? Quase sempre o cara que diz, eu sou prudente, você na verdade é cagão. Agora, o ponto é coragem com inteligência. Né? Isso é muito importante. E mais coragem do que inteligência, porque tem muita coisa, muitos riscos que a gente toma, sei lá. Por exemplo, provavelmente a sua mãe, quando teve você, muitas vezes ela não planejou tudo detalhado, ela não sabia tudo o que ia acontecer, mas ela tomou um risco. Ela foi corajosa. E tá aí, ó, você tá aí, tá com vida, né? Enfim, então assim, na nossa vida a gente muitas vezes tem que tomar riscos, né? Quando você casa com alguém, quando você tem filho, quando você abre uma empresa, quando você contrata funcionário, quando você, né? Então assim, é um pouquinho mais de coragem do que de inteligência, mas tem que ter inteligência também. Então, o que eu digo para vocês? Cara, saibam as métricas do seu funil, pensem em outras ofertas que você pode vender para o seu cliente. Às vezes é assim, cara, se você tem uma oferta de 10 mil, você tem alguma coisa que você pode vender por 3? Pô, tem. E aí se o cara não ofereceu, beleza, você tem outra possibilidade para você trazer para ele. Então, pense em outras coisas mais caras e mais baratas que você pode vender para você ter mais opção no leque. Pense em promoções com tempo específico. Uma coisa que deu muito certo pra gente, vou contar para vocês. A gente fazia muito o seguinte, a gente apresentava os nossos pacotes, mais os dois principais que a gente tem aqui na agência, e aí muitos clientes falavam assim, cara, gostei muito da apresentação, gostei muito, vi que vocês têm resultado, vocês entregam o que eu preciso, deixa eu dar uma pensada, te retorno. E aí esse cara esfriava e nunca retornava e a gente ficava fazendo follow-up infinitamente. Agora a gente criou o quê? Cara, se você fechar em até 24 horas, a gente percebeu que no dia fica difícil muitas vezes a pessoa tomar decisão no mesmo dia, né? A gente fala, se você fechar em até 24 horas após a apresentação, você tem X a mais. Pode ser uma entrega extra, pode ser um parcelamento extra, pode ser um período a mais de contrato, pode ser um desconto. A gente criou algumas possibilidades aqui que, dependendo do público, a gente dá uma ou outra, né? Muito mais entrega extra, um tempo a mais de serviço do que um desconto. Acho que desconto é uma coisa que é efetiva, mas tem que saber quando dá e quando não dá, né? Então, assim, esse é um ponto central. Você fala, cara, se você fizer tal ação até tal data, até essa semana, até dia X, ou até hoje, ou até 24 horas, você tem tal benefício. Isso não é... E aí você explica, eu falo hoje, né, nas nossas apresentações, o objetivo disso não é pressionar, mas é agradar aquele que é mais rápido, porque isso é muito bom para a nossa operação. Então, é isso, as pessoas entendem, né? Então, você ter uma condição especial para quem é mais rápido é importante também. Então, veja, agora é hora de você entender, cara, se eu só dependo de tráfego pago e não faço prospecção, deixa eu entender como é que eu faço prospecção. By the way, né, parênteses, hoje, até se você entrar em contato conosco, mas tem outras empresas que fazem isso também, tem como você ter prospecção automática. Basicamente assim, a prospecção levanta lista de LinkedIn, de e-mail, de Instagram, software faz a prospecção, faz a copy, fica disparando essas mensagens, você só tem que responder depois o lead. Então, a gente tem hoje aqui prospecção automática em Instagram, a gente chegou até 7 Instagrams prospectando ao mesmo tempo, automaticamente. Prospecção de e-mail, prospecção de WhatsApp, automático. Você pode puxar, por exemplo, assim, vamos supor que você é uma... Cara, deixa eu pensar num negócio aqui. Você é uma empresa de consultoria. Você pode pegar e falar assim, cara, eu quero... Você joga lá no Manus AI, né? Que ele é muito bom para gerar lista de prospecção, por exemplo. Você não precisa pagar software para isso. Aí você vai lá e fala assim, Manus, eu quero que você me liste, ou você vai para o GPT mesmo, eu quero que você me liste 100 cidades no estado de São Paulo. Aí ele te lista 100 cidades. Aí você pega as 100 cidades e fala assim, GPT, agora eu quero que você faça um prompt para eu extrair o telefone ou o e-mail, enfim, dados públicos, né, para não fingir LGPD, de pessoas desse nicho, né, sei lá, empresários, investidores, médicos, arquitetos, etc., desse segmento aqui. Aí ele vai te gerar um prompt, aí você joga esse prompt no Manus AI, e aí ele vai lá e gera para você uma lista enorme de leads. E aí você tem N8N, Evolution API e outras coisas, você pode até contar com a gente para fazer isso para você, implementar, e ela vai começar a disparar. Porque esses dias eu conversei com uma advogada, ela falou, nossa, eu já prospectei 3 pessoas e não tive nenhuma resposta. Eu falei, 3? Você tá de sacanagem? Tem que prospectar 3 mil para você ter algum resultado mínimo. Vai começar a brincadeira. Então, assim, é importante, double down. Se faz no WhatsApp, faça. Ah, mas meu chip fica restringindo, né? Que é um problema. O WhatsApp, cair é mais difícil, mas restringir, que é impedir que você mande mensagens novas por 24 horas, é normal, restringe muito. Essa semana mesmo, a gente teve uns 4 chips aqui na empresa que foram restritos. O que você tem que fazer? Você tem que ter contingência, ou seja, um monte de chip. Basicamente isso. Eu também posso ter API oficial? Pode. Eu acho que é válido se você... vale para cada um pensar sobre a API oficial. Mas para quem não tem essa dificuldade, porque a API oficial também ela faz com que a mensagem que você dispara, a pessoa sabe que a mensagem de marketing, né, com aquela cara personalizada, basicamente
cara, tem que ter contingência, tem que ter vários chips. Não pode ter uma BM só, não pode ter um chip só, né? Todas as pessoas da minha operação comercial, eles têm no mínimo 2 WhatsApps. No mínimo 2 WhatsApp Business. Todas. Por quê? Se um cai, se um restringe, tem outro. Então, isso é extremamente importante, né? Então, assim, Chatwood é um negócio super legal que você consegue, sem gastar um centavo com CRM, você ter vários chips e você num softwarezinho, login e senha, ver todas as conversas de cada chip. E por um negócio de computador e celular, você consegue responder de 10 números diferentes ao mesmo tempo. Então, assim, Evolution, N8N, Chatwood, CodeDMs Pro e várias outras ferramentas, cara, vai atrás, vai atrás. Dei algumas dicas aqui aos poucos, né? Mas tem muita coisa legal. Por exemplo, você ir atrás de AdsPower, que é um navegador próprio para você conseguir rodar essas automações sem você ter problema de cachê, etc, no navegador principal. Enfim, não vai dar tempo de um vídeo tão curto detalhar tudo isso. Mas se você for ou contratar uma empresa que pode fazer isso para você, a gente é um exemplo disso, e tem outras boas no mercado, ou se você sentar a bunda na cadeira e for atrás, com a ajuda das IAs, perguntando, cara, o que eu posso fazer? Me ajuda, analisa meu negócio. Você pode jogar o prompt, igual eu acabei de falar. Imagina ser um consultor. Cara, minhas métricas estão assim, eu estou com essa dúvida, meu produto é esse. O que você acha? Seja realista, não fica me agradando. Vai. Você vai conseguir pensar em ideias. Tá? Então, assim, sucesso não aceita preguiça. Se tá difícil, ótimo. Agora é a hora de mostrar quem realmente separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Então, assim, aumenta a prospecção, aumenta canal de vendas. Cara, avalie, por exemplo, Pronamp, né? Abriu recentemente um Pronamp aí, a gente pegou um pouco, porque é muito bom o prazo de pagamento, né? Se você tem um negócio saudável, vale muito a pena pensar sobre essa questão de dívida, né? Se você tem um negócio saudável, toda empresa grande ela faz. Então, assim, cara, às vezes você pega um pouquinho para você trazer uma SDR que vai prospectar, para você assinar uma IA que vai levantar lista, ou que vai fazer esses disparos para você, ou para contratar uma empresa que pode te ajudar a criar outro canal de vendas, ou melhorar o seu canal atual. Então, assim, é hora de ficar de olho nas métricas do seu funil, é hora de ter paciência, mas ao mesmo tempo ficar esperto, pensar em novas ofertas, pensar em novas promoções, para você extrair o máximo de retorno possível de cada lead, né? Eu acho que é isso. E coloque na agenda de vocês uma sugestão que eu faço, um momento, seja uma vez por semana, cada 15 dias, final de semana, de você sentar e dar uma analisada no seu negócio. Cara, como é que está meu custo de aquisição? Como é que eu sei quanto você gastou em marketing nos últimos 30 dias, 60 dias, 90 dias? Quantos clientes você adquiriu? Opa, gastei tanto em anúncio, em equipe, em vendedor, não. Eu adquiri tanto, então meu CAC foi X. Ok, meu CAC está melhor ou está pior? Meu tempo, meu LTV, o tempo que na média meu cliente fica comigo. Porque você vai ter cliente que vai cancelar em um dia ou uma semana, você vai ter cliente que vai ficar 3 anos, 5 anos. Como está na média? E aí você começa a entender, cara, qual é o meu próximo passo? Meu próximo passo é ir para produção de conteúdo? Eu preciso de uma agência que me ajude na produção de conteúdo? Eu preciso de uma agência que vai me ajudar no tráfego pago? Será que é tráfego pago? Se adianta fazer o tráfego pago? Ou será que eu tenho que melhorar criativo? Será que eu tenho que ter uma IA de prospecção? Para eu também ter lead mais barato que do tráfego? Será que é produção de conteúdo? Será que é influenciador? UGC, contratar as pessoas para gravarem, para eu ter mais rostos, mais vídeos sendo testados com rostos diferentes do meu. É um movimento que a gente está fazendo aqui, trazendo pessoas e contratando para elas gravarem anúncios para a gente. Então a gente tem outros rostos também gravando anúncios para nossa marca. Né? Isso para marca de produto é muito comum, mas para marca de serviço e agência de marketing é menos comum. A gente está usando essa estratégia também. Então veja, o que a gente fez aqui? Resumão geral. Eu diminui minha verba de marketing para eu mudar o meu funil. E uma vez que eu melhorei as taxas do meu funil, eu volto a subir marketing. Eu encontrei anúncios que trazem um público que é bom, mas é um pouquinho menos financeiramente potente, e aí eu tenho que ter oferta para esse cara também, né? Então, assim, a gente fez isso, criamos outras ofertas. Eu tenho que ter todas as ofertas possíveis da minha empresa fáceis, pré-prontas, para eu na reunião apresentar aquela que eu acho que vai conseguir converter para aquele cliente. Né? Então, tem as suas ofertas pré-desenhadas, num PDF bonito, ou cada uma, o que a gente fez, a gente criou uma landing page para cada oferta que eu tenho. Então, eu tenho 20 landing pages aqui, dependendo da reunião, a gente abre uma landing page para o cliente X ou Y. E aí a gente abre, cara, tem esse pacote de 4 meses, de 6 meses, de 1 ano, tem esse com esses entregáveis, tem esse com aquele. Não apresenta muitas opções, mas você apresenta umas 2 ou 3 e aí ajuda a pessoa a decidir, com um bônus se ela fechar mais rápido. Então agora é hora de você entender, cara, será que eu estou deixando muito dinheiro na mesa porque os caras demoram para fechar e esfriam? Vamos criar um bônus para o cara fechar mais rápido. Será que eu deixo dinheiro na mesa porque o cara acha o meu custo mensal, preço muito alto? Cria ofertas com preço menor, ou com parcelamento maior,
com prazo de contrato maior, com multa maior de rescisão, mas com prazo de contrato maior, e aí você melhora o preço. Cria um pacote com entregáveis mais baratos. Enfim, estou dando várias dicas aqui, mas na essência, eu vi recentemente um vídeo do Leandro Carnal com o Cláudio, né? E ele estava dizendo o seguinte, olha, será que com esse uso de IA ainda os bons escritores vão existir? Porque os melhores escritores da humanidade, eles não usavam IA, né? E aí a IA falou para ele, olha, eu não mato a literatura, eu mato o leitor da literatura. Por quê? Porque o cara agora não quer mais pegar um livro magnânimo, como alguns desse aqui, ó, por exemplo, se a gente pega Guerra e Paz, de Tolstói, essa aqui eu tô com uma edição que eu não abri ainda, né? Mas já li muita coisa boa de Tolstói. Ano passado eu li Ana Karenina, pô, livraço, assim, quase 1000 páginas, mas vale muito a pena. Não, acho que uns 700 e pouco, vale muito a pena. Mas assim, as pessoas não querem mais ler isso aqui. Então elas querem um resumo em 3 linhas, não adianta, né? Se você assistir filme pulando vídeo, você acaba perdendo a vontade, a sede de profundidade. E aí quando o leitor ele perde sede de profundidade, ele acaba delegando a tarefa de pensar. Então tome cuidado em delegar a tarefa de pensar. Você pode ajudar a IA, assim como esse prompt que eu dei aqui, ela pensar junto com você. E ela te trazer pontos que você não está enxergando. Mas pense também no seu negócio. E a melhor forma de pensar é analisar os seus números, analisar benchmarks e falar, cara, e agora o que eu faço? E aí vai pra cima. Beleza? Coragem, execução, momentos difíceis, esse é o seu melhor amigo. Espero que tenha sido útil. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.